graça e a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão me vendo nesse dia. Espero que você esteja tendo um domingo abençoado. Espero em nome de Jesus que você e a sua família estejam bem e todos estejam com muita saúde. Vamos mais uma vez aqui nos colocar diante da presença de Deus, clamarmos ao Senhor que Ele fale conosco no dia de hoje. Vamos pegar mais um tema interessante que a Bíblia nos aponta e que eu quero crer que vai ser muito abençoador para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 16, e vamos ver juntos aqui hoje o dilema do homem excessivamente justo. Diz assim a palavra do Senhor: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, por que destruir-se a si mesmo? É o que diz a palavra do Senhor. Não seja excessivamente justo. Bom, tem alguns textos na Bíblia que eles são meio complicados. Aparentemente, eles têm uma roupagem contraditória. Já num primeiro momento, numa leitura rápida, nós somos colocados em xeque porque olhamos para ele e parece que tem alguma coisa errada. Como assim? Eu não devo ser muito justo? É isso mesmo que a Bíblia está falando para mim? Mas eu quero que você observe o detalhe que faz toda a diferença nesse texto, não só nesse texto, mas em outros. A Bíblia diz: não seja excessivamente justo, porque ser justo é algo que Deus espera de mim e de você. Agora, se eu for excessivamente justo, eu posso vir a ter alguns problemas. Um outro texto que é meio semelhante a esse é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia afirma que o amor ao dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males. Então, é sob essa ótica que eu quero pensar com você em termos de justiça hoje, de sermos justos. Então, por que a Bíblia vai dizer para mim que uma justiça excessiva é prejudicial à minha pessoa? Bom, vamos ver aí alguns detalhes que eu entendo que são bíblicos e são muito importantes para nós compreendermos os desdobramentos disso tudo aí. Bom, em primeiro lugar, justiça excessiva, ela pode impedir generosidade na sua vida. Você sendo excessivamente justo, você vai ter muita dificuldade em ser generoso. Tem um texto na palavra que ele ilustra mais ou menos essa ideia para a gente. É uma parábola que Jesus contou, está lá em Mateus no capítulo 20, dos versos 1 até o 15. Eu não vou ler tudo, mas você vai perceber nessa parábola, é interessante que você leia com calma na sua casa, Mateus capítulo 20, de 1 a 15. É aquela parábola onde Jesus diz que o reino de Deus é comparado a um senhor que tinha sua propriedade e foi buscar trabalhadores para trabalhar na sua propriedade. Ele saiu de manhã, como era de costume, às 6 da manhã, ele contratou algumas pessoas, levou para a vinha. Aí ele voltou para a cidade, às 9 horas ele contratou mais algumas pessoas e disse que pagaria a essas pessoas o dinheiro justo da diária, na época era um denário, e ele levou às 9 horas da manhã. Depois, aí ele fez isso à tarde de novo, ele fez isso praticamente no meio da tarde e levou mais trabalhadores para lá. E a Bíblia diz que às 5 horas da tarde, 5 horas, ele voltou à cidade, ele recrutou mais trabalhadores que estavam lá parados, e ele perguntou para aquelas pessoas: por que vocês estão aqui? E aí eles disseram: olha, nós estamos aqui porque ninguém nos contratou no dia de hoje. E aquele homem então falou assim: vamos para a minha vinha e eu pagarei para vocês o que é justo. Portanto, o que aconteceu ao final? No final, aquele senhor, ele deu 1 denário para todas as pessoas que trabalharam. Lembrando que alguns começaram às 6 da manhã, de 6 da manhã até às 6 da tarde. Outros trabalharam, os últimos trabalharam apenas das 5 da tarde até às 6 da tarde. 1 hora só. E o Senhor deu a eles, deu 1 denário. Deu o dinheiro correspondente ao dia todo de trabalho para aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E aí deu uma celeuma lá no final da história, e você vai perceber que aqueles que trabalharam
12 horas, né? Desde as 6 da manhã, eles foram reclamar. Como que pode o senhor dar o mesmo dinheiro para quem trabalhou, que nem a gente, das 6 da manhã, e aí o senhor pagou também um denário, o mesmo que o senhor pagou para nós, o senhor pagou para esses que trabalharam apenas 1 hora? E aquele senhor disse: olha, eu não fui injusto com vocês, eu contratei vocês por um denário. E eu tenho o direito de fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quiser. E eu tive o desejo de ser generoso com aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Pois é, se você for excessivamente justo, e se aquele homem fosse excessivamente justo, ele não iria dar um denário para quem trabalhou apenas 1 hora. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a isso. Ou seja, a generosidade, ela é parte do reino. E por causa de ser generoso, aquele homem foi injusto. Porque a justiça nua e crua, ela iria dizer: pague o correspondente às horas para cada uma das pessoas. No entanto, aquele homem não foi excessivamente justo, aquele homem foi generoso. Se você é uma pessoa excessivamente justa, você dificilmente vai conseguir ser generoso. E a Bíblia diz que eu e você devemos ser generosos com as pessoas. Segunda coisa, justiça excessiva, ela não dá espaço para misericórdia na nossa vida. Se você for uma pessoa excessivamente justa, você não vai conseguir ser misericordioso. E a misericórdia também é um atributo que nós devemos ter. Bom, misericórdia e justiça trabalham juntas na palavra de Deus. Se você for observar, Deus, ele é misericordioso e Deus é justo. Bom, olhando para a palavra, Deus é justo. Romanos, capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte, Romanos 2, 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso é justiça. Deus, a Bíblia diz que Deus é justo e vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Mas, por outro lado, a Bíblia também diz que Deus é misericordioso. Efésios, no capítulo 2, vou ler para você aqui os versos 4 e 5, que diz o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pois é, a Bíblia mostra um Deus justo que retribui conforme o procedimento de cada um, mas a Bíblia também aponta para um Deus que é misericordioso. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós também devemos ser justos. Muitos textos na Bíblia vão apontar essa ideia. Mas a Bíblia também diz que nós devemos ser misericordiosos. Lucas capítulo 6, quero ler mais um texto para você. Lucas 6,36 diz o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Portanto, o que eu entendo aqui? Que nós precisamos ter um equilíbrio muito grande na nossa justiça em relação à nossa misericórdia. Precisamos ser justos, mas não excessivamente justos. Porque se eu for excessivamente justo, é como se eu tivesse aqui uma balança, onde a justiça iria pesar demais se eu for excessivamente justo. E sendo assim, a misericórdia que está do outro lado, ela não vai conseguir atingir o objetivo. Portanto, eu entendo que nós precisamos corrigir isso, no sentido de sermos, ao mesmo tempo, justos, não excessivamente, mas sermos misericordiosos. Se a minha balança da justiça pesa demais, é um efeito gangorra. Não tem como a misericórdia entrar em ação se isso não acontecer, ou seja, se não houver equilíbrio. Nós precisamos ter esses dois atributos na nossa vida bem equilibrados,
porque os dois são necessidades espirituais, são atributos que Deus espera de mim e de você. Os dois precisam andar bem equilibrados, porque na verdade, embora aparentemente a justiça e a misericórdia sejam antagônicas, e até certo ponto elas são, biblicamente elas se completam, biblicamente elas trabalham juntas para que nós possamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 116, versículo 5, o seguinte, ó: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Você prestou atenção que Deus é misericordioso, justo e compassivo. São 3 atributos. E a Bíblia vai dizer em outro salmo interessante, que é o Salmo 112, dos versos 1 até o 4, vai dizer o seguinte, ó: a luz, ela raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Você percebe nesse texto de Salmo 112 que a luz raia para o íntegro. E aí vai dizer assim, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Então, o íntegro é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa compassiva e é uma pessoa justa. Por isso que eu estou dizendo para você que se você quer fazer a vontade de Deus, quer ser íntegro aos olhos de Deus, se você quer se parecer com Deus, com Cristo, com Deus Pai, e essa é a motivação maior do cristianismo, nos levar a sermos semelhantes ao nosso Pai, né, dentro da nossa possibilidade, é claro, nós precisamos ser ao mesmo tempo justos, mas também misericordiosos. Se você é excessivamente justo, você não tem espaço para misericórdia na sua vida. Justiça excessiva, em terceiro lugar, ela pode ofuscar a visão da graça de Deus. Se você for excessivamente justo, a sua visão de graça de Deus, ela pode ser ofuscada. Você pode não enxergar muito bem o que é a graça de Deus. A justiça, se nós formos pensar, até filosoficamente falando, a justiça, ela é meritória, ou seja, nós temos mérito. Quando nós olhamos para a justiça, o que nós somos tratados na base do mérito. Se eu fiz coisas boas, eu recebo coisas boas. Se eu faço coisas ruins, eu mereço ser castigado, mereço coisas ruins. Então, a justiça, ela trabalha na base do mérito. Você é bom, coisas boas acontecem. Se você é ruim, alguém vai castigar você. Essa é a base filosófica da justiça. Mas e a base da graça? A base da graça de Deus, porque graça é um favor imerecido. Então a graça, ela vai de encontro à justiça, porque se a justiça é algo que eu tenho que merecer, a graça, por outro lado, é algo que eu não mereço. Então elas, nesse sentido, elas são antagônicas. Por isso que se você é uma pessoa excessivamente justa, você não consegue entender a graça de Deus. Fica difícil para você entender a graça de Deus, porque você vai olhar para as pessoas sempre com olhos excessivamente justos, e quando você olhar para eles com estes olhos, você não vai admitir graça de Deus. E isso é algo normal na vida de qualquer um de nós. E por isso que a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes: não seja excessivamente justo, porque caso você o for, você vai estar destruindo a si mesmo. Bom, Deus é justo, a gente já viu isso, mas eu quero só lembrar alguns outros textos aqui, pelo menos Salmo 11, 7, que diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Mas a Bíblia também aponta para um Deus gracioso. Efésios, no capítulo 2, vou ler um texto para você. Efésios 2, de 3 a 5 e o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.
Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E a Bíblia continua no verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o texto é enfático em dizer que Deus é gracioso, que Deus nos salva apesar de nós, que embora sendo justo e ame a justiça, Deus olha para nós com olhos de graça. Ele sabe que nós temos as nossas dificuldades, Ele sabe que nós nunca vamos atingir o nível de perfeição que a divindade exige para a salvação. Por isso, por graciosidade, Ele manda Jesus pagar o preço do pecado na cruz, para que de uma forma gratuita, para que pela graça, que é um favor que eu não mereço e que eu jamais vou conseguir ser digno de ganhar, então por essa graça eu possa vir a alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Você está entendendo comigo que justiça é importante, mas que a graça ela faz parte do plano de Deus. E Deus, Ele não é gracioso só para com uma pessoa, Ele é gracioso para com todos. Diz a palavra do Senhor em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus é gracioso com todas as pessoas. Se você é uma pessoa excessivamente justa, porque nós temos uma tendência natural a sermos graciosos com algumas pessoas e sermos totalmente justos com outras pessoas. E a graça salvadora de Cristo, ela dá a graça para todas as pessoas. Se eu quero me parecer com o meu Deus, me parecer com o meu Cristo, eu preciso exercer justiça sim na minha vida, ser uma pessoa justa, mas eu preciso aprender a enxergar a graça de Deus. Não me deixar cegar, porque a justiça excessiva, ela consegue fazer com que a gente seja cego com relação à graça. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, essa não merece a minha atitude benevolente, essa não merece nada de bom. Pois é, Deus olha para essa pessoa também com olhos de graça. Olha com justiça? Olha, mas olha com olhos de graça. Por isso que eu não posso e não devo ser uma pessoa excessivamente justa. Exerça a justiça na sua vida. Eu não estou dizendo para você não ser justo com as pessoas. Exerça a justiça. Seja justo, mas também enxergue a graça de Deus na vida das pessoas e seja uma pessoa graciosa. Em quarto e último lugar, a justiça excessiva, ela dificulta a liberação do perdão. Se você for uma pessoa extremamente justa, você vai ter grande dificuldade de exercer, de liberar perdão para com as pessoas. Efésios, no capítulo 4, Efésios 4:32, diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente. Como que eu devo perdoar? Que jeito? Como Deus perdoou você. Então, essa é a máxima do perdão. O problema é que se eu for excessivamente justo, eu vou ter dificuldade em liberar esse perdão para as pessoas. Eu vou te dar uma dica que você é uma pessoa íntegra. Você se acha uma pessoa extremamente íntegra? Pois é, eu vou dizer para você assim, tome muito cuidado, porque se você responder para mim sim, eu sou uma pessoa extremamente íntegra, eu faço o possível para não errar nunca com Deus, não errar com as pessoas, eu procuro ser uma pessoa totalmente idônea. Pois é, se você é uma pessoa assim,
você vai ter uma propensão natural. E isso não é um, como é que eu posso dizer, não é um erro, é algo natural de você, tá? Você vai ter uma propensão natural de ser excessivamente justo. Sabe por quê? Você pensa mais ou menos assim, ó, se eu consigo, essa pessoa também deveria conseguir. Se eu sou bom nessa área, se eu consigo resolver esses problemas na minha vida, se eu não caio nessa dificuldade, como que essa pessoa caiu? Como que essa pessoa pôde fazer isso? Enfim, se você lida bem com as coisas, no sentido de você ser extremamente justo, de você ser extremamente íntegro, você vai olhar para as pessoas com um padrão seu. O seu padrão, e infelizmente o mundo não é assim, as pessoas não são assim, sabe? Cada um de nós tem a sua dificuldade. Você lembra do episódio de Pedro? Pedro lá em Mateus 18, 21, Pedro vai perguntar para Jesus: escuta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? 7? 7 vezes? Eu tenho que perdoar uma pessoa 7 vezes? Para Pedro, porque Pedro, até então, até esse momento, na história de vida dele, ele se achava uma pessoa altamente íntegra. Até esse momento, ele se achava uma pessoa muito justa com Deus e com Cristo. Ele se achava uma pessoa extremamente leal. Ele iria dizer depois para Cristo: olha, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Pois é, este mesmo Pedro, nessa altura da vida dele, enquanto ele pensava isso de si mesmo, ele chega para Jesus e faz o questionamento: escuta, eu tenho que perdoar até quantas vezes, Senhor? Até 7. Ou seja, para ele 7 já era o cúmulo. Jesus vira para ele e fala assim: não, você não tem que perdoar até 7. Você tem que perdoar até 70 vezes 7. Jesus mostra para Pedro que perdão é algo que tem que estar no fundo da alma de todo o cristão, de todo aquele que segue Jesus. Pedro, ele pensava que ele era altamente íntegro para com Cristo, até descobrir que ele também tinha o seu ponto fraco, que ele também tinha o seu lado sombrio, que ele também caiu, ou que ele também poderia cair. E quando ele descobriu isso, aí Pedro, ele mudou. Pedro mudou a cabeça, Pedro mudou a imagem de si mesmo. Por isso que eu digo para você, se você pensa que você é uma pessoa altamente íntegra, você vai olhar para as outras pessoas no seu padrão. E quando você olha para as pessoas no seu padrão, você vai ter uma tendência natural de colocar as outras um pouco abaixo e talvez imerecedores de perdão. Porque elas não conseguem atingir o padrão que você tem, que é o seu padrão pessoal, e você acha que você realmente é uma pessoa que não vai errar nunca. Todos nós necessitamos de perdão. Nós necessitamos de perdão incessante e incondicional. Ou seja, precisamos de sermos perdoados sempre e precisamos ser perdoados de uma maneira incondicional. Todos nós precisamos disso. Eu e você. Por quê? Porque nós apenas temos tendências diferentes para erros diferentes. Todos nós temos defeitos diferentes. Então, se você é bom numa área, você pode não ser tão bom numa outra. Se você é uma pessoa que não tem tendência a cair em determinada área, mas você vai ter tendência a cair em outra área. Por isso que eu digo que todos nós precisamos de ser perdoados. Todos nós precisamos receber perdão. Então, pense um pouquinho nisso aí. Tem um texto na Palavra de Deus, no Velho Testamento, que é um texto muito chave na vida de Davi. As pessoas que são excessivamente justas, elas acabam caindo numa armadilha muito sutil. Você vai se lembrar comigo de 2 Samuel capítulo 12, nos versículos 1 até o 7. Eu vou ler o texto e você vai perceber aqui que Davi, ele se deixou levar por uma justiça excessiva. E ele caiu numa armadilha. Ele caiu em uma armadilha muito sutil, porque ele se autocondenou. Ele se autocondenou quando ele, no relato aqui, ele vai dar o julgamento. Veja o texto comigo.
E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí Natã responde para Davi: você é esse homem. Todos, talvez a maioria de vocês saibam que neste contexto aqui, Davi estava tendo um caso extraconjugal com Batseba. E quando Natã vai até Davi, ele ilustra nessa história o que Davi estava fazendo. Quando toma a mulher de Urias, que é Batseba, para si. Ele que era rei, que poderia ter todas as mulheres que ele imaginava. No entanto, Davi, quando ele ouve aquela história, ele se deixa levar por um ímpeto de justiça e ele diz que aquela pessoa é digna de morte. Ele se autocondena. Por que que ele faz isso? Porque ele se deixa levar por uma justiça excessiva. Ele não enxerga mais nada. E ele não consegue perdoar. E é claro que não conseguiria perdoar, certo? Porque, na verdade, a justiça tomou conta da alma dele naquele momento. Quero concluir essa palavra para o nosso coração, para o meu e para o seu. Seja justo. Seja justo, sim, porque a Bíblia diz para você ser justo, mas não seja excessivamente justo. Porque sendo excessivamente justo, você vai ter problemas. Tenha empatia espiritual. Por que eu digo para você ter empatia espiritual? Eu vou perguntar para você, se Deus fosse excessivamente justo com você, o que aconteceria com a sua vida? Por isso, quando olhar as outras pessoas, olhe para elas com um olhar de justiça, mas olhe também com generosidade, olhe também com misericórdia, olhe também com graça, olhe também com o perdão de Deus. Porque se você for excessivamente justo, você não vai conseguir ter esses outros atributos que são divinos e são exigíveis de todos nós dentro do cristianismo. Que Deus te abençoe, que você seja justo diante dos olhos de Deus, que você seja generoso também, que você também tenha misericórdia e graça exalando do seu coração e que você consiga perdoar as pessoas injustas, perdoar as pessoas que não merecem o perdão, que em nome de Jesus você coloque em prática aquilo que você tem aprendido do Senhor nesse tempo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha paz, prosperidade, saúde nesse tempo que Deus tem permitido na nossa vida, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Eu espero em nome de Jesus que a sua família seja protegida, seja blindada por Deus nesse tempo difícil e que você não tenha nenhum tipo de desgosto, de desprazer nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Que a graça de Deus inunde a sua vida, que o amor de Cristo caminhe com você e que o Espírito Santo esteja do seu lado para te orientar, para te dar tudo aquilo que você precisa de consolo, orientação, direcionamento nesse tempo tão difícil. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e que a paz do Senhor esteja com você, em nome de Jesus.